O papo hoje é terror. Isso mesmo, para você que está aí nos assistindo, para você que está nos ouvindo no podcast e gosta de um suspense, gosta de um thriller, gosta aí dos autores mais focados nessa linha, a gente vai conversar com Gustavo Cruz, que é mineiro, que é da área da comunicação, e ele lançou o primeiro livro há pouco tempo e que tem toda uma pegada aí de suspense. E a gente, já muito curioso, claro, queremos começar a ouvir o Gustavo entendendo o seguinte: o livro que a noite traz, na verdade, vem carregado aí, Gustavo, com os fantasmas do seu passado? É, também, porque muita coisa que eu coloquei no livro veio de coisa de livros, de filmes e séries que eu assisti no meu passado, né, quando eu era mais novo. Muitas das inspirações das histórias desse livro. Por exemplo, eu sempre gostei muito de ler, de assistir filmes e ler livros de vários gêneros, sempre me atraiu. Mas o terror sempre me atraiu mais porque ele nos mostra, como posso dizer, um lado mais obscuro do ser humano, e um lado mais obscuro do mundo no geral. Eu sempre gostei de ver filmes como Halloween, Sexta-feira 13, desde criança isso, desde os 6, 7 anos de idade. Desde adolescente, não. Passando por terror sobrenatural como Poltergeist, O Exorcista, que é sobrenatural, e comecei a ler depois livros da coleção Vagalume, principalmente do Marcos Rey, que é mais regado para o do suspense, né? Cadáver Overhard, por exemplo, tem Garra de Campeão também, que eu gosto muito do Marcos Rey. Eu sempre busquei inspiração em tudo que eu assistia e que eu lia desde sempre, desde a minha infância, adolescência, até fase adulta mesmo. Livros do H.P. Lovecraft, que eu tive certa dificuldade no início para compreender o que ele queria dizer, que ele usa palavras muito rebuscadas, né, vocabulário muito rebuscado. Livros do Stephen King, dá para ver aqui atrás. Terror clássico também, tipo Frankenstein, da Mary Shelley, Bram Stoker, né, com Drácula, também sempre gostei muito. E o que eu busquei de inspiração nesse meu passado para essas histórias atuais foram as questões, na verdade, mais humanas. A questão dos medos, o que nos transforma em outras pessoas por conta do medo, que o medo faz com a gente. Por exemplo, nesse livro que eu escrevi agora, que nós traz, são 5 histórias. Cada história aborda os medos diferentes, desde o medo social, que é o medo do dia a dia, que é o medo mais tátil, né, que é o medo de fracassar com pessoa, de fracassar e depois deixar sua família em perigo, e deixar sua namorada em perigo, seus cônjuges, no caso, e ter do medo sobrenatural mesmo, que é o desconhecido, que a gente não sabe o que é. E como tudo isso transforma a gente. Peguei personagens comuns do dia a dia e inseri em ambientes de medo. Personagens que eu tentei humanizar o máximo possível, sair da questão de pessoas que são sempre a mesma coisa, são sempre preto no branco, pessoas que são unidimensionais, e tentei ao máximo levar questões humanas para essas pessoas, questões também psicológicas, emocionais. Eu praticamente não, eu fugi de personagens bonzinhos, certos demais. Os protagonistas, nenhum meu é certo demais. Todos eles tomam decisões erradas, falam coisas erradas, erram no dia a dia, mas é porque eu quis humanizá-los o máximo possível, pegar pessoas comuns, nós mesmos, porque são nossos vizinhos, a gente na rua, no trabalho, na escola, qualquer lugar, e colocá-los em um ambiente de medo. Independente de seu medo físico, seu medo mais tátil, né, ao medo sobrenatural, ao medo psicológico, ao medo social. Me parece, Gustavo, que essa questão, quando você, né, coloca o medo e as formas como as pessoas são impactadas, né, isso vai mover ou interferir na realidade, no cotidiano delas, isso faz um link com a questão da saúde mental, na verdade, tão em evidência que a gente tem percebido aí nos últimos anos, das pessoas com diversos transtornos, principalmente depois da pandemia.
que vem essa questão, né? Depressão, vem essa questão da angústia, vem essa questão da ansiedade. Quando você foi elaborar aí seus livros, né, seus contos, você já estava com isso na cabeça? Você não era o seu foco, né? Isso perpassa pelo seu livro? Olha, não era o meu foco, não, para ser sincero. Mas acontece tanta coisa nessas histórias que é impossível o personagem não ser impactado pelo que acontece ao redor dele. Então, de certa forma, em alguns personagens acabam criando crises de ansiedade, acabam ficando ansiosos depois de tudo que passou. Não posso falar muito sobre os finais de cada história, que aí não tem graça, tem que ler a história para entender o que fez a pessoa ficar daquele jeito, chegar naquele momento. Mas eu não pensei em questão emocional nesse sentido, você me falou, não. Eu pensei mais nas consequências, mas que eu não sei se, por exemplo, se uma história dessas fosse real, mas que não tem um sobrenatural, que tem, tanto faz, aquelas pessoas seriam impactadas, não seriam mais as mesmas pelo resto da vida. São situações muito impactantes, situações muito extremas que esses personagens passam. E com exceção de talvez um personagem de uma das histórias que se demonstra ser uma outra pessoa a partir de um certo gatilho que ele toma. Esse tal personagem, a partir de certo momento, ele se demonstra tão, como posso dizer, tem que escolher a palavra certa. Ele se demonstra uma pessoa nada bondosa, no mínimo, escolhi bem a palavra, uma pessoa nada empática por conta de um gatilho que ele toma de acontecimentos com personagens que estão ao redor dele e com o ambiente dele no geral. Então é isso. A questão emocional dos personagens é mais consequência que elas passam nas histórias. Mas quando eu escrevi todas as histórias, que eu escrevi em épocas diferentes, inclusive, escrevi uma atrás da outra, escrevi em anos diferentes. A primeira história eu escrevi em 2013, a última em 2021. Então foi quase 10 anos. É isso, a questão mais emocional mesmo é essa, das consequências que elas passam no decorrer da história mesmo, mas eu não foquei, assim, nessa questão psicológica, nesse sentido que você me disse, não. Você escreveu, né, começou a escrever muito jovem, Uhum. né, várias coisas. E aí, o que era que você já escrevia, né, quando você começou ali na adolescência ou na juventude? Quando que você se sentiu estimulado, teve algum gatilho específico? E já nessa época, o tempero dos seus textos já vinha com essa questão do suspense, do terror, ou não? Sim, havia sim. Na verdade, eu comecei a escrever assim, por volta dos 11, 12 anos, na verdade. Histórias bem curtas. E histórias que, na verdade, eram como se fossem fanfics de desenhos animados que eu assistia na época. Principalmente animes que eu gostava muito, passava na Rede Manchete. E essas histórias eram quadrinhos, eu mesmo desenhava, que era baseado, sei lá, em Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, que veio pouco depois aqui no Brasil, veio no SBT, na verdade, né, na Manchete. Mas ali, a partir dos 13, 14 anos, eu comecei a escrever histórias de terror mesmo. Inclusive, eu falo depois dessas histórias no pós-fácil do livro. Eu conto um pouco disso tudo. Essas histórias de terror eram de cunho, assim, bem fantasioso mesmo. Eu criei a história de um Papai Noel que matava criança. E isso junto uns 12 anos, 11, 12 anos. E a criança tinha medo do Papai Noel e falava que ia matar ela, e os pais não acreditavam. Mesmo histórias meio malucas, assim, não sei de onde essas inspirações. Quer dizer, surgiu do cinema slasher que eu assistia muito, né? Que o cinema é bem violento, no caso. Mas eu perdi essas histórias, não sei onde elas estão mais. Estava num caderno, mas não faço a mínima ideia desse caderno. Aí depois eu parei de escrever, um bom tempo, assim. Aí voltei a escrever na década passada, início ali de 2011, 12, histórias tanto de terror quanto histórias não de terror, histórias sobre o cotidiano também. Que eu fui fazendo em épocas, escrevendo em épocas diferentes, mas fui tentando linkar ao máximo uma história a outra. Então todas as histórias, tanto desses contos que foram publicados, que não foram publicados, do romance que eu estou terminando agora e do que eu quero publicar, todas as histórias se entrelaçam de alguma maneira, todas, sem exceção. Uma vai sempre linkando uma história na outra. Mas aí foi isso, na década passada ali tava no final da faculdade ali que eu voltei a escrever, na verdade. Escrevi várias histórias sobre vários assuntos completamente diferentes, inclusive
histórias que estão nesse livro aqui. Tem nada a ver com as histórias que são mais como crônicas do dia a dia, no caso. E quando você começou a escrever esses primeiros textos, né, e com essas histórias, digamos, mais fortes do ponto de vista do horror, né? Uhum. Seus pais ficaram preocupados, sua família ficou preocupada com o que poderia estar acontecendo com você, ou se isso seria algum tipo de impacto ruim para você, porque você falou que estava com 12, 13, muito novo, né? Muito jovem ainda, você ainda ia passar, ou já talvez estivesse passando pela adolescência, e tem sempre essa discussão, né, dos games violentos. Como é que foi isso nesse período aí, em relação à sua produção com a sua família? Na verdade, não teve muita preocupação deles, que eu escrevi escondido, na verdade, nunca mostrava para ninguém. Eles não sabiam que eu estava escrevendo, na verdade. Eu escrevia no caderno e guardava o caderno debaixo do colchão ou em outro lugar que fosse bem escondido. Então, eles nunca, acho que eles nunca, quer dizer, souberam com tempos depois, na verdade. Mas, dependência de mim, se eu não tivesse contado, eles nunca saberiam. Mas eu assistia filmes de terror quando eu era mais novo ainda, era escondido. Por exemplo, Tela Quente na época, né, que televisão aberta, que comandava a questão das mídias antigamente. Assistia muito Tela Quente, Supercine, algum filme no SBT também, mas era mais escondido que eu assistia e ficava com medo durante uma semana, mas assistia. Foi isso. Não dormia, né? Isso, Ficava não dormia. apavorado, mas isso te impactava, no caso, positivamente. Quando você estava no processo de elaboração do livro Que a Noite Traz, a gente está percebendo um avanço, né, o que é muito bom para a atividade literária, em relação à área do suspense, do terror, né? A gente tem um exemplo claro disso, que na última edição da Bienal do Rio, né, entre os livros mais vendidos, o top, né, entre os top 5 ali, enfim, os top 10, né, estão livros do Rafael Montes, né, que é uma pessoa, um escritor, felizmente brasileiro, e que navega por essa água aí que você está indo. Isso te estimulou de alguma forma? Você já estava buscando isso ou não? Era o que realmente te motivava, era escrever a princípio sobre essa questão do terror mesmo? Me motivou, porque eu já tinha, eu conheci Rafael Montes, né, desde os Suicidas, na verdade, se não me engano foi o primeiro que ele publicou. Já li alguns livros dele, o Jantar Secreto, Suicidas, Vilarejo, alguns livros que eu já li. Não, e sim, porque eu fui me inspirando em autores nacionais, como César Bravo também, que escreve terror bem visceral, na verdade, que é um pouco do Rafael Montes também mas o Rafael Montes é mais pro lado do crime, no caso, né, a questão humana mesmo. Mas eu fui me inspirando, sim, que eu fui vendo que várias pessoas gostavam desse tipo de literatura, aqui no Brasil também. E é muito bom ver escritores brasileiros escrevendo histórias desse gênero que se passam no Brasil, com personagens brasileiros, em lugares aqui, em cidades que não existem, cidades que existem, desde que seja no Brasil. Então eu fui motivado porque eu pensava assim, qual é o problema de escrever histórias de fantasmas, de demônios, ou de assassinos no Brasil? Que sempre influência, na verdade, anterior a isso, sempre foi europeia e americana, um pouco asiática, né? Mas antes dos escritores brasileiros. Com exceção do Marcos Rey, que eu já li desde sempre, desde criança. E uma coleção que chamava também Sete Faces, que eu lia muito na escola. Sete Faces do terror, do suspense, do romance, uma coleção. Então me motivou bastante, sim, porque eu fui lendo e fui gostando das histórias que se passavam em lugares que eu conhecia, como Rio de Janeiro, por exemplo, Rafael Montes. Eles citam lugares do Rio de Janeiro, né, lugares que existem no Rio de Janeiro, ruas, esquinas, lojas, bairros. Então foi me inspirando bastante, sim. E o que é interessante, porque um dos livros dele, né, já está se tornando uma série, né, que vai para o streaming, o que é bacana também, porque, né, quem sabe alguns dos seus livros vão também poder virar, às vezes, um filme, poder virar uma série, vai para a tela grande. Esse que está virando série, me parece que é Dias Perfeitos. Perfeito, sim, que, já por li. coincidência, eu li, não é a minha área preferida, admito,
Mas uma pessoa que eu conhecia falou comigo, pode ler que você vai gostar, você vai dar conta do livro, pode ler. E, de fato, eu li o livro, realmente, eu achei bastante interessante, e quando eu comecei a ver as primeiras propagandas aí da série, eu estou vendo ali os atores, estou localizando algumas cenas dos livros, né? Como que isso também é interessante quando vai para a telona, né? Uhum. Isso é um desejo, uma vontade, um sonho seu? Seria bastante interessante. Acho que muitos autores desejam isso de certa forma, né? Como eu disse anteriormente, eu vi muita inspiração do audiovisual, na verdade, além da literatura. Então, na minha escrita, eu insiro muito do audiovisual nas sequências que eu escrevo. Por exemplo, quando o personagem está com outro, eu sempre coloco muito posição geográfica, isso é muito do cinema, da televisão, isso. Como se fosse uma câmera, filmando aqui, outra câmera aqui com plano holandês ou com plano master, tanto faz. Plano detalhe também. E os personagens estão sempre, quando estão conversando, né, dialogando, quando é dois ou mais personagens, sempre estão fazendo alguma coisa. Isso é muito do cinema. Os personagens normalmente não falam, ficam parados olhando para o outro, conversando. Eles estão jantando, eles estão arrumando alguma coisa, normalmente. É assim. Então, essa inspiração, coloquei muito nas minhas histórias também. Mas não foi assim, com a intenção de um dia ser filmado. Assim, você tivesse essa história desse jeito aqui, porque ela se dividida certinho em 3 atos, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Não foi isso. Mas foi como eu sempre assisti muito filme desde criança, querendo ou não, isso está na minha memória, isso está na minha escrita. Eu estudei audiovisual também, no caso. Sobre a questão de ver uma história na tela, seja na tela do streaming hoje em dia, né, ou do cinema, seria muito bom, na verdade. Não nego, não. Seria interessante. Tanto que as histórias desse livro que eu publiquei agora dariam longas metragens, assim, facilmente. E a história dos romances do que eu finalizei que eu escrevi agora dariam minisséries, que são histórias de 500 páginas, e muito grande, dariam episódios ali certinhos. Se algum roteirista, né, experiente bater o olho e sabe dividir episódio por episódio, quando é uma história. Seria bom. Até porque, além né, do seu conhecimento anterior e de você gostar de assistir muitos filmes, né, a sua formação, né, a sua graduação em comunicação com o foco na questão do cinema, que puxa para a questão do audiovisual, e por isso o seu conhecimento aí na questão, né, das cenas, da divisão, para que lado que está indo. Uhum. Queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, o que a noite traz. Olha, a noite traz muito terror, muito suspense, muitos personagens tomando atitudes erradas, muitos personagens indecisos, muitos personagens com medo de muita coisa. Uma história varia muito para outra. Um personagem tem medo ali de fracassar e decepcionar a família, ao mesmo tempo tem medo do sobrenatural, que é o foco principal dessa história. O outro personagem indeciso quanto ao seu futuro, é o medo do futuro, do que pode e do que não pode acontecer. Ao mesmo tempo tem medo daqueles que invadem a casa dele e começam a matar as pessoas que ele ama. Ao medo de voltar para casa sozinho à noite, no bairro da periferia. Uma história fala sobre isso, sobre o descaso, né, do Estado com as periferias. Quem mora na periferia sabe quão difícil pode ser andar 10 quarteirões, 10 horas da noite, sozinho. Porque o Estado, muitas vezes, falha nas questões ali de segurança pública, questões sociais, no geral. Há o medo também de perder as pessoas que amam, que é o medo que todo mundo tenha. Então, a noite traz muita escuridão, ela traz muita morbidez, traz certa violência também, traz o medo do desconhecido, talvez principalmente, porque como é o breu, como você não enxerga, está no escuro, então você não sabe que está um palmo à sua frente, um palmo do seu lado, do outro atrás. E é isso. Pelo título, né, o que a noite traz, a gente já imagina que são histórias que se passam à noite, né? As pessoas ali nas penumbras, pelas vielas, os becos, e pelo que você citou, tem muito do cotidiano mesmo do brasileiro comum.
né, do dia a dia do brasileiro, voltar tarde para casa, ter que passar por alguns lugares complicados, principalmente quem está nas comunidades, quem está nas quebradas, como o pessoal gosta de falar, né, na questão da periferia também. Então, essas situações todas, o medo de não conseguir, né, o medo de falhar, são situações que me parecem muito comuns a todos nós brasileiros, né, que passam muito por isso. E aí você vem aí dar uma cara, assim, um cenário de thriller para esse dia a dia aí, para que as pessoas, então, possam se interessar pelo que a noite traz. E, avançando em relação ao que vem por aí, Gustavo, tem alguma coisa que você já está preparando, que já está no forno? Como é que está aí as perspectivas do Gustavo, por exemplo, para esse ano ou para o início do ano que vem? Eu mandei para minha editora, né? Sim, o que a noite traz, ele passou na lei de incentivo de Paulo Gustavo, né? Quando eu mandei para a editora, os contos eram 10 contos, na verdade. No livro são 5. Eram 10, só que 10 era o terror e suspense, e os outros 5, quer dizer, era terror e suspense, os outros 5 eram mais drama do cotidiano, com leve sátira também. Aí, então, optamos por deixar apenas as histórias de terror que conversam mais entre si. Essas outras 5 histórias eu pretendo publicar em breve. Eu já estou organizando a ordem certa dessas histórias e pretendo publicar o mais rápido possível. Assim. Estou revisando essas histórias recentemente, agora. Estou finalizando um romance agora que se passa de 1999. Então, fiz uma pesquisa, apesar que eu lembro muita coisa daquele ano. Mas eu fiz uma pesquisa muito grande sobre o ano de 1999, sobre o contexto político, nacional, internacional, sobre questão da moda, sobre questão cultural, né, da televisão, da música, do cinema, a questão até do dia a dia mesmo, as palavras que as pessoas usavam, das gírias que usavam, hoje não usam mais. Esse livro falta pouco para finalizar, estou terminando o último capítulo e falta o epílogo. E eu pretendo publicar o mais rápido possível também, estou sondando editoras para isso. E o primeiro livro que eu escrevi, na verdade, antes desses, que é um romance, ele também só falta publicar. Ele já fiz revisão e tudo, e já vou começar a mandar para editoras a partir da próxima semana, se possível já. O livro que eu escrevi, Uma Estrada de Bruno, que é uma história de terror. Começa como um terror mesmo, um terror bem típico de assombração, no caso. Passa em Minas Gerais, essa história, inclusive, uma cidade que eu fictício, né? Começa com uma história de assombração, de suspense, mas a partir que o personagem vai descobrindo sobre a origem disso tudo, ela vai para um lado mais fantástico mesmo, lado da fantasia mais sombria mesmo. Então, inseri 2 gêneros, né, o terror e a fantasia numa história só. Os outros livros, o 1999, que eu estou terminando agora, que eu falei anteriormente, mas se passa em Minas Gerais, tem a ligação, inclusive, com 2 contos que estão que a noite traz, ele liga essas 2 histórias. E os outros contos que são mais de drama, que falam sobre o dia a dia de pessoa, sobre o emocional das pessoas, fala sobre temas bem difíceis de retratar, como suicídio, por exemplo, como depressão, que eu, inclusive, dei uma pesquisada boa de como tratar, né, retratar esse tipo de tema na ficção, para não sair escrevendo coisa errada, porque são temas muito delicados, né, desses tipos de doenças, incapacidades mentais. Esse falta bem pouquinho para publicar também. Estou sondando editoras já para ele. O fato de você ler muito quando você era menor, mais novo, isso influenciou na sua carreira, na sua vontade de escrever? E o que você recomenda para as crianças, para os pais com filhos pequenos? Né? Estimulem o quanto isso é interessante e isso pode impactar positivamente no futuro desses leitores. É sempre bom incentivar a criança a ler, né? Então, o fato de eu ler muito desde cedo me ajudou muito a escrever mais tarde. Porque para você escrever, você tem que ler bastante, na verdade. É clichê falar isso, mas qualquer pessoa que publica, ele vai falar isso, mesma coisa. Para você escrever muito, você tem que ler muito. E é bom os pais incentivar as crianças, assim como minha mãe me incentivou quando eu era mais novo, comprando revista em quadrinhos para mim. Como Turma da Mônica, por exemplo, Turma da Arrepio, mais tarde DC e Marvel, um pouco mais tarde, uns 10 anos. O que eu falo é isso aqui, tem que influenciar a criança positivamente na leitura, mostrar para elas, desde quadrinhos mesmo, até livros
mais simples, obviamente, nem que não vai dar um Dostoiévski como uma criança de 7 anos ler. Ela vai odiar a leitura. Um Dostoiévski para ela. Eu recomendaria isso, eu recomendaria com histórias menores mesmo, com histórias em quadrinhos mais fácil acesso. Posteriormente, histórias livros, né, um pouco menores, para não assustar a criança também. Não vai dar um livro de 800 páginas para uma criança de 10 anos ler. E é isso. Como a minha mãe me influenciou dessa maneira, desse jeito, eu recomendo esse mesmo tipo de incentivo dos pais também. O hábito da leitura, no dia a dia mesmo, no cotidiano mesmo, não como algo separado do cotidiano. Como se fosse parte de tomar café da manhã e vou ler também. Você já está recebendo feedbacks do livro, né, o que a noite traz? As pessoas estão curtindo o que a abordagem que você deu ali de horror e thriller ou não? Estão te dando outras dicas? Como é que está esse processo do retorno para você? Me falaram, me deram feedback, estão gostando. Porque algumas pessoas me falaram que se viram em alguns personagens, já passaram algumas situações daquelas. Não na situação do terror, mas na situação do dia a dia. De falar assim, nossa, já passei por isso com o namorado. Nossa, eu conheci uma pessoa que era desse jeito. Que, como eu falei, eu tento inserir o máximo pessoas reais em um mundo fantástico. Então, as pessoas muitas vezes falam isso comigo, que elas às vezes se veem em um personagem ou veem pessoas que elas conhecem naqueles personagens. Então, o feedback é bem positivo, assim. Vocês falam que ficaram com medo, né? Quem tem medo de assombração do desconhecido, algumas pessoas falaram que ficaram com medo, outras pessoas falaram que sentiram agonia por conta da segunda história, que tem uma sequência de tortura física e psicológica. As pessoas falaram, nossa, quando você escreveu isso, o que você sentia? Porque eu sentia aquilo ali cravando na minha carne. Falaram até isso já. E eu falava, quando eu escrevi isso, foi difícil alguma sequência escrever mesmo, eu confesso. É questão, né, da violência física. O feedback, por enquanto, está sendo bem positivo, assim, porque acho que muitas pessoas não estavam acostumadas a ler esse tipo de literatura, ao do terror, né? Que no Brasil, que há pouco tempo para cá, começou a estourar esse nicho do terror, né? Na literatura e até no cinema também. Lógico, teve Zé do Caixão anos atrás, mas falando no novo cinema de terror brasileiro, que eu falo. Está aparecendo agora. Na literatura, a mesma coisa. Tem uma explosão de livros de suspense e terror, né? Terror e fantasia brasileiro. Fantasia mais sombria, que é o caso. Então, o feedback está sendo bem positivo. As pessoas estão surpreendendo bastante positivamente. Estão elogiando, falando assim, que eu comecei a ler tal história, não consegui parar de ler, porque sempre vai acontecer alguma coisa, acontecendo. Que eu sempre tento criar o máximo possível de ambientação de suspense, que no terror e no thriller, né? A ambientação é super importante, falar do lugar onde o personagem passa, o que se passa na cabeça dele também, o que ele está sentindo. No terror, isso é super importante. As pessoas falam muito nisso. Nossa, o personagem tal estava pensando assim, já passei uma situação parecida, eu pensei assim também, da mesma maneira. Mas o que eu mais gostei de ouvir foi as pessoas se reconhecendo naqueles personagens, naqueles lugares, ou então falar que conhecem pessoas naqueles personagens, que eu mais achando interessante, na verdade. A questão do cotidiano é muito importante para mim, né, como eu disse. Esses elementos que você, né, você se apropriou deles para suas histórias, vamos chamá-los de assombrações ou fantasmas, Uhum. né? O Gustavo tem histórias reais do Gustavo com esse tipo de elemento? Você viveu isso na realidade ou viveu isso inconscientemente? E, quando você vai escrever, deve ser muito intenso na hora que você chega naquelas partes Uhum. que eu fico imaginando que você está escrevendo e vai subindo alguma coisa e você vai ficando até... Sim. Né, parece que você está respirando no final da água, né, da superfície ali. Olha, Como é que é isso? Como é que funciona isso? Você escreve à noite? Você tem um modo padrão de fazer? assim, por incrível que pareça, eu nunca passei por nenhuma situação sobrenatural, ainda bem que eu não quero passar, não tenho vontade nenhuma, não tenho interesse nenhum em passar por uma situação sobrenatural. Nunca passei por uma situação também de invasão domiciliar, que eu trato na história do meu livro, na segunda história. Graças a Deus, nunca passei sobre isso, nem quero passar sobre nada do tipo.
Agora, quando eu escrevi uma história desse livro, que é a primeira história dele, e da Estrada de Bruno, que é o romance que eu falei anteriormente, eu senti um frio na barriga, assim, porque eu mesmo vou criando aquelas cenas, né, aquela sequência, e vou imaginando na minha cabeça direitinho. Apesar de que eu sei que já vai acontecer, mas mesmo assim o suspense existe ali. Então, quando o personagem caminha por um corredor lentamente e a luz pisca, eu vou imaginando aquilo, aí às vezes dá um ventinho que vem de fora da janela, que eu olho para a janela lá daqui de onde eu escrevo, para escrever à noite, inclusive, à noite eu acho melhor. Então, eu senti, assim, em alguns momentos, sim, não vou falar que é um medo, mas parece como se tivesse alguém me observando do lado de fora. Essa sensação eu já tive, quando eu escrevi essas duas histórias que eu contei. Parece como se tem alguma coisa invisível, alguma presença invisível que está próxima a você e você não consegue ver. Aí muitas vezes eu escrevia sem parar e olhava para os dois lados, mas não tinha ninguém, estava sozinho. Mas presenciar mesmo assim, eu nunca presenciei, não quero, não faço questão alguma. Gosto só de saber de histórias de pessoas que já presenciaram, que passaram por isso, mas eu não quero passar por isso, não deve ser uma experiência muito agradável, não. E para você que gosta de histórias com ambientação, suspense, você já lê e já começa a sentir a música que está no ar, aquele clima meio penumbra, fantasmagórico, de arrepiar, calafrios, né? Imagina o escritor escrevendo, ele olha para um lado, olha para o outro, tem alguém que dá uma olhada para a janela. É isso que você vai encontrar aí no que a noite traz, nas primeiras histórias que o Gustavo já está dividindo com a gente nesse primeiro livro que ele lançou. E já tem aí, engatilhado 3 outros livros, sendo 2 deles mais na linha do terror e do suspense, né? A Estrada de Bruno, não é isso? A Estrada de Bruno, um de 1999, que ainda é um suspense, que vai ficar mais claro o que vai se tratar aí, por que ele escolheu esse ano, mas você que começar a ler já e for acompanhando o Gustavo Cruz, nós vamos deixar aqui na legenda as informações desse novo livro dele, o que a noite traz, que é o primeiro. Vem com contos, 5 contos, que tratam de histórias aí, né, ligadas, perpassadas pelo terror, pela penumbra, pela noite, pelo medo, a violência, muitas coisas com as quais provavelmente você vai se identificar. E, posteriormente, quando ele for lançar os outros livros, ele vai nos avisar, a gente vai colocar também lá um vídeo dele lá no nosso canal para você acompanhar. Nós vamos divulgar toda essa produção para você passar a acompanhar o trabalho do Gustavo Cruz, esse mineiro que é da área da comunicação, que tem esse conhecimento do cinema e que tem muito essa visão do áudio, né? Ele traz para o texto o áudio, ele traz para o texto as imagens. Então, você que começou a ler, quem sabe amanhã você já está vendo lá os livros nas telonas.